em pé. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Só complementando um pouco do que a Vitória falou a respeito do geográfico, que eu vejo essa preocupação tanto da academia, da questão da aceitação, da procura, porque é um curso muito bom, extremamente essencial para nós enquanto profissionais de educação. E vale salientar que é o único do Brasil voltado para o ensino de geografia. Então, a UFRN, com séries, Caicó e Natal, é o único em que temos o ensino de geografia, o mestrado em ensino de geografia. Então, é necessário que a gente valorize, que a gente realmente procure, porque às vezes corre o risco, como o Tânia falou, de não haver procura. E aí, um curso tão bom, tão rico, que a gente pode se apropriar dele, acaba perdendo essas oportunidades que vão surgir na nossa vida. E é tanto que, se a gente for olhar os alunos os quais fazem parte da seleção, a gente tem uma grande parte de alunos que moram distantes, em outros estados, e que vêm à procura do mestrado aqui na nossa região. Então, é importante a gente também dar essa valorização para o que temos e não deixar só acreditando que as coisas só acontecem em outros lugares. Então, é necessário que a gente também tenha essa valorização do que temos aqui na nossa região. Só ainda complementando em relação aos produtos, o produto que eu estou desenvolvendo no mestrado é um atlas escolar. Ele nasceu, assim como muitos de vocês, eu acho que a gente tem pessoas de cidades diferentes, do trabalho mesmo que a gente tem na geografia com o nosso município. Então, às vezes, a gente fica sem recursos para trabalhar com os alunos da nossa região, da nossa cidade. Atualmente, eu moro numa cidade chamada Rio do Fogo. Ela fica a 80 quilômetros de Natal, é litoral. E, assim, os recursos que a gente tem para trabalhar com geografia na sala de aula do município são bastante escassos. Como a gente recebe do PNLD um livro didático, mas é um livro que é para o Brasil inteiro. Então, essas especificidades das regiões, muitas vezes é o professor mesmo quem busca, quem procura. Então, pensando nisso, me veio essa inquietação. Quando a gente ia trabalhar o assunto relacionado ao lugar, existe essa dificuldade. Então, a gente acaba procurando insights, algumas coisas, algumas informações que às vezes elas nem estão atualizadas ou realmente voltadas para o real. Então, foi nessa preocupação e o Geoprof tem me ajudado bastante, tanto na prática do ensino da geografia, como nessa questão do incentivo, da gente buscar e procurar alternativas para nosso enriquecimento em sala de aula. Na abordagem de hoje, como a gente está falando aqui, meio ambiente e contexto escolar. A contribuição dessa formação, porque geralmente a gente fica preocupado. Como eu vou poder contribuir para uma formação de professores de geografia que já são da área, que convivem dia a dia com o assunto, que não, como também falou, muitas vezes inovadora que a gente tem, só que de uma abordagem diferente. Muitas vezes a gente não consegue utilizar os recursos que a gente tem de uma forma que possa atingir a todos. Então, as ferramentas, muitas delas a gente já tem. O importante é que a gente possa dar um novo sentido a essas ferramentas, dar uma valorização. Então, na contribuição, despertar a consciência dos educadores para a compreensão de que a educação ambiental ela não deve ser apenas uma disciplina isolada nos currículos, e sim uma parte integrante de todos os conteúdos abordados em sala de aula. Então, é isso que a gente vê quando a gente pega os PCNs, como temas transversais, e acaba a escola, como um todo, adquirindo a questão da educação ambiental apenas aos professores de geografia. E a gente sabe que, como tema transversal, ele deve estar ligado a todas as outras disciplinas, para que realmente a gente entenda que nós somos parte desse meio, que é o todo que
que vai nos ajudar. E não que a gente possa abordar nas questões, né, separado. Esse tema também a gente tem na BCC, na Base Nacional Comum Curricular, no ensino fundamental, né, que já foi aprovado. Então, das unidades temáticas, a gente tem o sujeito, o lugar no mundo, formas de representação e pensamento espacial. Então, nessa parte aí, a gente se inclui como sujeito desse mundo. Então, como eu vou contribuir em relação ao meio ambiente, sendo parte também desse mundo? Ainda como contribuições, o estudo do lugar e a vivência do aluno. Essa valorização que a gente deve ter, como Tânia também explanou nesse vídeo. Que a partir do que o aluno foi procurando, foi conhecendo, é que a gente também vai despertando esse interesse neles. Eu dividi em 3 temas o nosso momento agora pela manhã, né? Percepção ambiental, recursos para a sala de aula e sugestões de uso de material para reciclagem. A questão da percepção ambiental, que muito me preocupou e que é um assunto que vem sendo bastante discutido, é que a gente não vê a educação ambiental como uma forma realmente de perceber o meio que nós vivemos. Muitas vezes relacionamos essa atividade a uma palestra na Semana do Meio Ambiente, a uma atividade, a uma oficina que é fornecida naquele momento ou preparada para outra atividade extra. Então, a gente ainda tem que ter esse sentido de perceber o ambiente. E é um tema que vem sendo bastante estudado, essa percepção que a gente deve ter do meio ambiente, que é o modo como cada indivíduo ele sente o ambiente ao seu redor, valorizando em maior ou menor escala. Também pode ser entendida como uma tomada de consciência pelo homem, de forma que este, percebendo o ambiente em que está inserido, aprenda a protegê-lo e cuidá-lo da melhor forma possível. Então, a questão da educação ambiental, a gente vem trabalhando um tema bastante perceptível, que é a questão da percepção ambiental. Que a gente possa perceber o nosso ambiente, perceber como sujeito, perceber como indivíduo. Então, a gente tem que ter essa percepção do olhar no ambiente. Não apenas se restringir a educação ambiental a atividades pontuais, que é o que nos falta enquanto professores, enquanto cidadão mesmo, na educação em casa, com os filhos. Então, vai muito de como a gente percebe esse ambiente, da gente estar inserido nesse ambiente. Aí eu queria convidar vocês para que vocês fechassem os olhos, colocassem o dedo indicador à frente de vocês. Vamos lá? Fechem os olhos. Agora eu gostaria que vocês abrissem apenas um dos olhos. Percebam a visão que vocês têm, né, do dedo indicador. Agora vocês fizessem a mesma coisa, fechando o outro olho. Pronto. O que é que vocês puderam perceber essa pequena atividade? Existe alguma diferença? Existe uma diferença, mesmo a gente falando do mesmo corpo, a nossa visão, ela percebe de uma maneira diferente o mesmo objeto, digamos assim, a mesma coisa que a gente observou, mesmo em lados diferentes, mesmo aqui no nosso corpo, os nossos olhos, eles têm visões diferentes. Então, mesmo assim, a percepção que a gente tem é essa visão da gente dar ao meio ambiente. A percepção através da visão, através dos sentidos, porque a gente só consegue valorizar se realmente fizer sentido para a gente. E vem desde o sentido auditivo, da gente sentir, do paladar, da visão, do cheiro,
existem coisas para a gente que lembram nossa infância a partir do cheiro, não é isso? Eu mesmo, minha família é de Currais Novos. Essa semana a gente estava na rua e passou um senhor vendendo sonho de noiva, que é com açúcar. Quando esse senhor passou, que minha mãe comprou, então, quando eu senti aquele cheiro, parecia que eu estava voltando à minha infância. É um cheiro que a gente tem da infância. Vai ser o mesmo sentido de vocês? Cada um tem coisas que valorizam e que dão sentidos diferentes. Então, o que tem sentido para mim, às vezes não tem sentido para vocês. E essa percepção que a gente tem do meio ambiente é que vai fazer a diferença na sala de aula. É eu perceber que eu realmente faço parte desse meio ambiente e que eu possa perceber realmente que dificuldades a gente tem, o que é que eu preciso para ajudar. Então, enquanto eu não me perceber dentro desse meio ambiente, enquanto eu valorizar apenas atividades pontuais, eu não vou conseguir, digamos assim, instigar o aluno a também ter essa percepção. Aí vem essa preocupação. Precisamos de água, mas ao mesmo tempo poluímos nossos rios. Precisamos do solo e contaminamos nosso solo. Por quê? Se a gente sabe, se a gente tem a consciência dos males que faz, mesmo assim a gente continua tendo as mesmas práticas, continua com a mesma preocupação, mas não tendo a ação. Eu queria deixar bem forte hoje que a gente fizesse uma reflexão sobre essa percepção ambiental que a gente tem. Esse perceber o outro, perceber o nosso ambiente, perceber as dificuldades que a gente tem e que a gente consiga valorizar, que a gente consiga entender que somos partes desse meio. Que é necessário, sim, que nós tomemos atitudes, que essas atitudes elas sejam provocadoras para os nossos alunos também. Nós já sabemos as consequências, nós temos os nossos limites. Quantos de nós, enquanto professores, nós nos já reunimos, nós já escrevemos sobre a educação ambiental, já fizemos acordos na escola, já propomos alternativas para serem realizadas. Eu acho que enquanto professor de geografia, todos nós já tivemos esse momento. Vocês concordam comigo ou não? Nas escolas de vocês já fizeram projetos ambientais? Inúmeras vezes a gente faz, alguns exitosos, com sucesso, mas como a gente não dá continuidade, é como se fossem apenas eventos pontuais, como eu falei no início. A gente faz aquele movimento durante a Semana do Meio Ambiente, durante outras alternativas que a gente tem na escola, mas muitas vezes a gente não traz realmente para o nosso cotidiano. Então, a vivência que a gente tem, a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe como pode contribuir, mesmo assim, depois de ter acordado, de ter proposto, de ter escrito, mesmo assim a gente ainda não consegue realmente essa preocupação ambiental, porque a gente tem que se perceber como meio, tem que se perceber da preocupação que realmente existe. E qual é o nosso erro? Aí eu coloquei aqui, né? A gente achar que tem tempo, que sempre temos tempo, os recursos sempre vão existir, daqui a pouco eu me preocupo. Então, a gente tem vivido aqui um problema grande com a escassez de água, né? A gente tem o nosso município aqui próximo de Acari e o Gargalheiro está numa situação bem crítica. A gente acha que sempre vai ter tempo para mudar. A gente tem o mesmo planeta há bilhões, milhões de anos. É verdade. Como a nossa colega está falando aqui, ninguém acredita que vai acabar.
mas a gente vai vivendo aos poucos e vai vendo a população aumentando, o planeta é o mesmo, o nosso consumo vai se tornando cada vez maior, e essa nossa preocupação, a gente realmente não para pensar, porque a gente ainda tem tempo, né? Nós ainda temos tempo. Então, é em nome desse tempo que muitas vezes a gente vai deixando para trás. Então, dessa forma, a gente vê falhas na nossa percepção. Nós mesmos fomos criando essas falhas por achar que a gente tem tempo, por achar que sempre vai haver um momento para que as coisas mudem. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto mãe, pais, a gente não procura entender melhor. E quais seriam essas saídas, né? De que modo nós poderíamos ajudar para que nossa preocupação com o meio ambiente fosse diferente? Uma das alternativas que eu coloquei aqui para a nossa discussão seria a sabedoria dos limites. A gente tem que entender os nossos limites. Que limites são esses? O que é que vocês acham? Nós temos limites? Então, nós temos água limitada, nós temos minério limitado. Então, são os nossos... As soluções nem sempre estão em nossas mãos. Exatamente. Professor, eu acho que agora que a escola tem um papel fundamental nessa questão do meio ambiente. Pelo que a gente está vendo nas novas políticas ministeriais, decreto presidencial, a questão da Amazônia, como está sendo tratada pelo novo governante e a própria Ministério do Meio Ambiente vem tratando a questão ambiental no Brasil. Aí torna-se fundamental o papel do profissional do geólogo dentro de sala de aula, a concentração da preservação do meio ambiente, porque infelizmente cada vez está ficando mais difícil e com essa nova política ministerial do meio ambiente tende a complicar mais ainda. E a preocupação já vem também de nós enquanto profissionais, né? Porque com essa nova reforma no ensino também, a disciplina de geografia está aí com seus dias, infelizmente. Professor, também assim, com relação à água, eu tenho muitos estudos relacionados. Eu estava falando aqui com uma colega, teve uma época que eu estava em início de depressão, porque é muito sério, ninguém acredita, e aí poderia ser uma ajuda assim, dos governantes, né, que poluem os rios, uma coisa muito errada que a gente vê, o saneamento básico todo para os rios, mataram os rios, né, e não há o que a gente possa mais fazer, eu acredito que não, agora é só esperar. Sabe por quê? Porque depende de ações governamentais, não depende somente da gente, entendeu? Então, assim, eu fui, busquei, fui barrada por pessoas que vivem dessas situações, entendeu? Então, eu fui barrada, fui até ameaçada, então eu parei, eu tinha até canal no YouTube falando disso, eu parei, porque eu não ia perder minha vida. Entendeu? Então são muitas coisas que não dá para seguir. Inclusive eu conheço a prática da professora. Ela trabalha de forma sustentável até na própria casa dela, né? Mas o discurso de não temos o que fazer e precisamos ficar aguardando as decisões políticas, não podemos admitir essa fala nesse momento. O que eu falo é assim, a gente precisa entender, né? Ontem eu estava vendo que 70% da nossa água no mundo está sendo utilizada pela agricultura, 20% pelas indústrias e apenas 10% nós consumimos. E as pesquisas realizadas com as águas subterrâneas que encontram agrotóxicos, e aí a fala do nosso colega aqui vem nos chamar a atenção para isso. O governo vem liberando inúmeros agrotóxicos, que a gente sabe que os
já proibiram essa prática por muito tempo e a gente agora, em pleno século XXI, ainda permite isso. Então, é o momento, amiga, você continue realizando suas práticas, mobilizando seus alunos, convidando para que eles, inclusive porque os estudantes, eles têm, assim, a gente desde pequenininhos, né, a gente vê como eles chegam com esse cuidado. E aí, na fala da professora, ela diz: nós somos mães, nós somos pais, nós somos famílias, nós somos professores, e é exatamente nesse contexto que a gente pode trabalhar com essas crianças, com esses jovens, para que eles exerçam sua cidadania, né, e coloquem em prática aquilo que eles têm muito mais facilidade do que nós adultos. Exatamente. Aí na fala da professora Heloísa, ela vai abordar essa questão da responsabilidade social. Então eu vou deixar um pouquinho para ela. Mas que mesmo assim, eu concordo com a professora, com o Vera. Se a gente sempre achar, mesmo depois de todas as tentativas, a gente não conseguir, e se a gente desistir, eu acho que é pior. Mesmo diante das resistências, diante da problemática política atual que a gente tem, diante de todas as dificuldades, eu acho que desistir não é a alternativa. Eu mudei até de nome. Meu nome era Elisa Água, porque eu bati essa tecla o tempo todo. E assim, é muito importante que se faça uma relação da questão ambiental com a questão da água. Por exemplo, o desmatamento e a água. A gente vê que hoje no Brasil, boa parte da Amazônia está sendo desmatada. Muitos hectares que estavam preservados já estão sendo destinados ou ao agronegócio ou então à pecuária. Então a gente precisa também fazer essa relação que o aluno entenda que a água não é esse ciclo que é renovado, mas ela precisa também da questão das árvores, né, da flora. Não é só a água em si. Não é só a água em si. É só um instantinho, a gente está falando de água aqui. Está circulando nas redes sociais a questão do rio Piranhas. Todos os peixes morreram. Aquilo não é fake, aquilo é verdade. O rio Piranhas hoje está morto. A comunidade começou a jogar vídeo, aí as pessoas, tem gente que hoje, essa questão de fake, quase ninguém está acreditando. A ANA já está em ação. Quer dizer, está chegando em nossas casas água altamente contaminada, onde um peixe não está mais vivo no rio Piranhas. Ótimo. Então, o que a gente está fazendo? Esse momento foi importante porque a gente vai levantando aquilo que Joária vinha falando. Quais são os erros que cometemos? Quais são as nossas indecisões? Como é que nós, professores, podemos atuar de uma forma mais sistemática, visando a resolução desses problemas? E agora, Joária vai, a partir do que vocês falaram, e a partir daquilo que ela refletiu para hoje, buscar essas saídas. Então, como é que você se torna importante nesse processo como professora e como cidadã? Como é que a gente parte para isso? Como a Tânia falou, né? Nós somos importantes, nós somos fundamentais nessa discussão. E eu trouxe aqui essa fala aqui de Paulo Freire, que muitos de nós já conhecemos, mas ele foi um dos principais precursores da teoria crítica na educação. Vejam o que ele escreveu em um dos seus últimos textos. Não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do ato, da convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente nessa opção, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Então, a gente diversas vezes, acho que vocês já ouviram esse texto,
mas eu quis colocar ele para que a gente pudesse fazer realmente essa reflexão. Então, que a gente possa se perceber importante no desafio dessa percepção ambiental, da educação ambiental levada para as nossas salas de aula. Como um dos recursos na sala de aula que eu utilizei, que foi bastante exitoso, que foi uma das propostas quando Tânia convidou para que a gente viesse compartilhar com vocês um pouco do Geoprof, das contribuições da sala de aula, como recursos, o que é que a gente vem utilizando. Então, os colegas do Geoprof, tem alguns que estão desenvolvendo jogos digitais, jogos de tabuleiro, livros, a gente tem livros sobre os assuntos aqui da região do Seridó. Então, existem materiais riquíssimos e que, como Tânia bem falou, é um curso voltado para que a gente possa produzir produtos que sejam utilizáveis na sala de aula. Não apenas dissertações que muitas vezes nem todos têm acesso a essa leitura. Aí eu coloquei como sugestão, né? Que mudanças eu quero para o meu lugar? Que problemas eu tenho? Nesse primeiro recurso aqui, foi utilizado imagens de satélites aplicadas à educação ambiental no ensino da geografia. Vou só adiantando aqui, mas o objetivo é que a gente possa identificar, através das imagens de satélites, como a gente pode trabalhar a educação ambiental, como a gente pode despertar, através das imagens, que hoje praticamente quase todos os alunos eles têm acesso ao smartphone, eles têm acesso ao Google Maps, a vários tipos de mapas presentes no próprio celular, sem precisar nem baixar nenhum aplicativo de última geração. Nas atividades, a gente costuma mostrar aos alunos a área que eu tirei essa imagem. Não está tão nítida, mas é ali próximo ao FRN, aqui de Caicó. E nessa imagem, a gente já pode visualizar, através dela, áreas que já estão em processo de degradação, né? Acompanhada dessa outra aqui. A gente tem áreas com... Só de olhar a imagem, a gente já consegue identificar. Com pouco verde, a gente tem um curso... Mas, se vocês podem observar aqui, próximo ao supermercado, ali a gente tem uma área um pouquinho com verde mais escuro, que vai indicar a presença do curso d'água. A gente já tem áreas que já estão bastante degradadas. Joana, vários professores, como é que você exploraria isso com Tem, mais pra frente tem a imagem. Aqui a gente tem ainda imagens aqui de Caicó, né? Do Rio Seridó, a gente tem algumas áreas em que ele tem alguns resquícios de água e outros que já não existem mais. Essa aqui foi uma atividade realizada com os alunos da Escola Municipal Maria Paz Silva. Ela é uma área de assentamento rural. Então, como foi que foi trabalhada essa questão das imagens de satélite com as crianças? Inicialmente, eles identificaram o local que eles estavam, o lugar. Então, é muito bom quando a gente trabalha com algo que os alunos mesmos já conhecem, já têm uma vivência, porque eles mesmos vão identificando os lugares, vão identificando onde ele mora, onde ele tem rio. No caso aqui, eles têm rio, tem praia, tem áreas que... Tem uma imagem aqui. A gente tem essa área aqui toda pontilhada, que eles já identificaram que seria... O que vocês acham? Eles têm a vivência do lugar, né? Então, para eles foram mais fácil identificar. Para vocês, essa área pontilhada seria o quê? Essa área pontilhada
criada aqui é uma plantação de coco. A gente pode observar que está relativamente, né, paralelos uns aos outros. A gente tem uma área mais verde, que seria uma mata ainda preservada. A gente tem o curso do rio, e a gente pode ver as margens do rio, ainda com a vegetação ciliar. Mais na frente um pouquinho, nessa imagem não está muito nítida, mas essa parte da areia são as dunas da região. Então, a partir desse olhar que o aluno vai tendo, eles vão podendo identificar várias coisas. Tinha uma fábrica e eles identificaram que dessa fábrica estava saindo um rio, que na verdade não era um rio, era um rejeito de uma fábrica de camarão. Eles mesmos propuseram, professora, então quer dizer que lá na fábrica eles estão poluindo o mar. Então, são instigações que, a partir do momento que eles também se sentem como sujeitos daquele local, eles conseguem entender melhor, visualizando o que está acontecendo à sua volta. Uma das imagens que a gente propôs não tinha casa, e atualmente estava sendo construído um condomínio. Então, ele agora que já mudou, então já existe uma mudança. Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo essa questão. Eles mesmos procuravam as áreas mais próximas das casas dele, do local onde eles estavam, e iam identificando os problemas existentes naquela área a partir das imagens que eles tinham. Então, aí também a gente trabalha a questão da escala, maior, menor. Então, a gente foi explorando com os alunos dessa forma. Tá, deixa eu só provocar a Joária e ajudar a Joária. Né? Então, veja bem, a gente dentro da perspectiva de uma proposta inovadora, vamos analisar a proposta dela. Do ponto de vista do uso do recurso, ela traz o que é mais inovador para a nossa região, uma imagem de satélite. Essa é uma coisa. Dentro dessa proposta de inovação, ela traz uma abordagem de estratégia metodológica, quer dizer, do fazer dela, que é inovador. A partir da exposição dos alunos, a observação dessa imagem do satélite, o que ela vai trabalhar? Aquilo que no ensino mais diretivo e longe de um aporte tecnológico, ela trabalharia somente do ponto de vista conceitual. Por exemplo, as categorias da geografia de lugar, de paisagem, de relevo e de meio ambiente.